Lembro que o dia estava ensolarado e perfeito para uma caminhada ao ar livre. Então Charlie, meu marido, e eu decidimos levar nosso pequeno Billy para explorar a floresta. Eu tinha 1 ano de idade quando eu e Charlie nos mudamos para essa pequena cidade montanhosa e tranquila no Maine. Ele cresceu nessa comunidade cercada pela natureza. Desde que nos conhecemos, há pouco mais de 2 anos, ele vinha me insistindo para que eu me mudasse para lá com meu filho Billy. Embora Charlie não fosse o pai biológico dele, amava-o como se fosse. Ele passava muito tempo com o Billy, cuidava dele e sempre foi muito atencioso, o que me fazia me sentir extremamente grata e sortuda por ter um homem como ele ao meu lado. Porque, aos olhos de todos, ele era o pai dele em todos os aspectos. Nesse dia, Billy estava muito animado com a ideia de passar um tempo na natureza, pois adorava explorar a floresta e observar os animais selvagens. E para mim, ver seu entusiasmo me enchia de alegria. Lembro-me de tudo sobre aquele dia, cada detalhe, como se fosse ontem. O chão da floresta estava coberto por folhas secas e galhos que estalavam sob nossos pés enquanto caminhávamos. O ar tinha um cheiro fresco de pinho, tão revigorante que fazia a gente se sentir renovado. À medida que nos aprofundávamos na floresta, as árvores altas e esguias se erguiam para o céu, e seus galhos se esticavam para cima, criando uma rede de folhas verdes que filtravam a luz do sol e fazia com que brilhasse, criando um jogo de sombras no chão que era realmente mágico. Mas quem diria que, ao anoitecer, aquele lugar mágico se transformaria em um verdadeiro inferno? Continuamos a nos aprofundar na natureza. Conforme íamos, podíamos ouvir os pássaros churiando e gorjeando nos galhos e o zumbido dos insetos voando por aí. Se prestássemos atenção, víamos esquilos correndo pelas árvores e pequenos animais se escondendo nos arbustos. Era um lugar realmente encantador. Quando chegamos ao coração da floresta, encontramos um pequeno riacho de águas cristalinas fluindo lentamente. As margens estavam cobertas de musgo verde, mas havia um cheiro desagradável que fazia a gente querer sair dali o mais rápido possível. Mesmo assim, ficamos lá um tempo juntos, e Billy estava fascinado pela beleza do lugar. Mas, depois de um tempo, Charlie e eu nos distraímos um pouco. Nesses breves momentos, Billy se afastou e nós o perdemos de vista. Quando percebemos que ele não estava por perto, começamos a procurá-lo em todos os lugares, chamando seu nome, mas não havia sinal dele. Meu menino, com apenas 4 anos, não deveria estar muito longe. Então, depois de uns 10 minutos procurando sem sucesso, eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O medo e o desespero tomaram conta de mim como nunca antes na vida. E eu não conseguia parar de pensar em todas as coisas horríveis que poderiam ter acontecido com o Billy. Procuramos por horas, mas não encontramos nenhuma pista. Quando percebemos que o sol estava começando a se pôr, decidimos pedir ajuda e alertar as autoridades. Lembro que meu filho estava usando uma camiseta verde, jeans azul e tênis brancos, o que imediatamente reportamos à polícia. A busca continuou por dias, mas não havia vestígios do nosso pequeno. Era como se a floresta tivesse engolido ele completamente. Naquele dia, me recusei a voltar para casa. Charlie e eu passamos a noite na floresta com os grupos de busca, mas não encontramos nenhuma pista do meu filho. A cada hora que passava, meu coração ficava mais apertado. Não existem palavras para descrever o que o coração de uma mãe sente em um momento como esse. À medida que os dias passavam, minha desesperança aumentava. Eu não conseguia parar de pensar nele e no que ele poderia estar sofrendo naquele lugar perigoso. Todo dia eu voltava para a floresta, na esperança de encontrar alguma pista, mas tudo parecia em vão. O amor de mãe era tão forte que eu não podia desistir. Eu tinha que encontrar uma solução, uma pista, uma resposta, qualquer coisa que me levasse até meu filho. Billy não poderia simplesmente desaparecer como se nada tivesse acontecido. Ele tinha que estar em algum lugar e eu não descansaria até encontrá-lo. Embora a esperança de encontrá-lo vivo estivesse diminuindo a cada dia que passava, Charlie estava tão desesperado quanto eu. Por isso, em um fim de semana, após um mês sem notícias de Billy e sem nenhuma pista, decidimos nos aprofundar na floresta. Não nos importávamos com o quão perigoso fosse. Estávamos dispostos a encontrar nosso filho a qualquer custo. Dessa vez, passamos por uma parte da floresta onde nunca tínhamos estado antes. Após 2 dias no coração da montanha,
encontramos uma cabana escondida no meio das árvores. Descobrimos que ela pertencia a uma mulher idosa que morava sozinha. Lembro que, assim que a vi, corri até ela e perguntei se ela tinha visto Billy. Eu estava disposta a oferecer uma recompensa para ela me ajudar a procurá-lo, pois algo dentro de mim dizia que ele ainda estava vivo, perdido naquele lugar misterioso. A velha olhou para mim com olhos cansados e disse que não tinha visto meu filho, mas me alertou de que ouviu rumores sobre um espírito que rondava a floresta, um espírito capaz de levar crianças embora. Eu congelei ao ouvir isso. Nesse ponto, já não sabia mais o que acreditar, mas não poderia deixar o medo me parar. Eu tinha que continuar procurando meu filho. Então, armada com a informação da velha, decidi voltar à floresta no dia seguinte. Billy era todo o meu mundo e eu faria qualquer coisa para trazê-lo de volta para casa. A mulher me contou que as autoridades já tinham estado lá e que ela ouvirá rumores sobre um menino que havia sido visto com um homem misterioso na floresta. As descrições do menino batiam perfeitamente com as características de Billy, o que fez meu coração se encher de esperança. Após tanto tempo, finalmente eu tinha uma pista sobre o paradeiro de meu filho. Isso renovou minha fé de que eu poderia encontrá-lo vivo. Depois de ouvir isso, perguntei à mulher se ela sabia algo mais sobre o homem, se tinha visto ele passar por lá ou se ele tinha algum sinal característico, mas ela garantiu que era tudo o que sabia. Com essa nova informação, uma nova busca pela floresta foi organizada e todos começamos a procurar pistas que pudessem nos levar a encontrar meu filho e o homem misterioso. Mas, apesar de todos os esforços, não encontramos nada concreto que indicasse seus paradeiros. A notícia de que Billy e o homem estranho haviam sido vistos na floresta se espalhou rapidamente e muitas pessoas se ofereceram para ajudar na busca. Alguns aventureiros e exploradores entraram na floresta determinados a encontrá-los, mas ninguém encontrou nada significativo. Como estávamos novamente em um beco sem saída, decidi voltar à cabana da velha e pedir para que ela me falasse mais sobre a lenda que mencionou da primeira vez que a vimos. Ela me convidou para entrar. Fez um chá e então começou a falar sobre uma lenda que dizia que, há muitos anos, um homem solitário e misterioso morava naquela floresta. Esse homem tinha sido expulso da vila onde vivia por causa de seu comportamento estranho e aparência desagradável. Diziam na vila que ele não era totalmente humano e possuía habilidades sobrenaturais. Por isso, as pessoas tinham medo de se aproximar dele. Com o tempo, alguns perceberam que ele não era perigoso e começaram a visitá-lo. No entanto, o homem sempre se manteve à distância e não falava muito. A lenda conta que, uma noite, o homem desapareceu da floresta sem deixar rastro. Muitos pensaram que ele havia morrido ou sido assassinado, mas outros acreditavam que ele simplesmente havia retornado para sua terra natal. Desde então, aqueles que se aventuram na floresta afirmam ter visto o homem misterioso de vez em quando, andando entre as árvores ou os observando à distância. Mas ninguém nunca conseguiu chegar perto o suficiente para descobrir sua verdadeira identidade e saber se ele era realmente humano ou uma criatura sobrenatural. Quando perguntei à velha sobre o paradeiro desse homem, ela rapidamente respondeu que ele desapareceu sem deixar vestígios. Muitos acreditavam que ele tinha morrido ou sido morto, mas outros pensavam que ele apenas voltará para seu lugar de origem. Ela me garantiu que, desde então, os que se aventuram na floresta afirmam ter visto ele de vez em quando, mas ninguém conseguiu se aproximar. Naquele momento, pensei o pior. O pensamento de que meu filho poderia ter encontrado alguém como aquele homem me aterrorizava e me enchia de culpa por não tê-lo protegido direito. Mas eu não podia parar para pensar no que eu poderia ter feito e não fiz. Então, rapidamente decidi agir e descobrir tudo o que eu pudesse sobre esse homem. Primeiro, comecei a conversar com as autoridades locais para ver se tinham algum registro do passado criminal dele. Depois de várias ligações, finalmente consegui algumas informações. Descobri que, anos atrás, aquele homem foi descrito como alguém perturbado, com instabilidade mental e comportamento bizarro. Como se não fosse o suficiente, havia rumores sobre sua obsessão por crianças. O medo tomou conta de mim. Nós entramos na floresta ao amanhecer. A luz do sol mal penetrava através das árvores e o ar estava permeado por um silêncio estranho. Cada farfalhar das folhas e cada sussurro do vento faziam meu cabelo se arrepiar. Mas eu não podia deixar o medo me parar.
Eu precisava encontrar meu filho. Enquanto caminhávamos, me lembrava das histórias que minha avó contava sobre a floresta e seus segredos, e havia definitivamente algo no ar que me dizia que não estávamos sozinhos. De repente, ouvi um barulho vindo de trás de alguns arbustos e meu coração parou. Seria Billy. Me aproximei devagar, prendendo a respiração, mas quando olhei, tudo o que encontrei foi um cervo, que nos observava curiosamente antes de desaparecer nas árvores. Continuamos a busca, chamando por Billy a cada passo, mas a floresta parecia engolir nossas vozes. O desespero começava a tomar conta de mim a cada minuto, até que de repente vi algo brilhante entre as folhas. Meu coração disparou quando vi o que era, um botão da jaqueta de Billy. Ele estava perto, tinha que estar, e agora eu sabia que ele havia passado por ali. Seguimos em frente, cada vez mais convencidos de que estávamos no caminho certo. A busca continuava, e embora o medo profundo que sentia nunca desaparecesse, a esperança começou a florescer em meu peito. No entanto, havia algo mais que me atormentava, algo que dizia que esse homem era conhecido como o Homem de Muitas Faces, alguém que havia conseguido escapar da justiça porque era muito bom em se esconder e se passar por outras pessoas, como se não tivesse uma identidade própria. Mas essa era apenas uma das muitas versões que ouvi, porque o velho da cidade, que o conhecia, também dizia que ele era um homem que ficou louco depois de perder seu único filho e que, na verdade, não estávamos procurando um ser humano, mas uma alma atormentada, já que esse homem havia tirado a própria vida anos atrás. Diziam que ele era um espírito maligno que ainda procurava por seu filho, levando crianças inocentes ao longo do caminho. Mas outros diziam que ele espalhou o boato de seu suicídio para que sua ficha fosse fechada e ninguém o procurasse. Enfim, a única coisa certa sobre esse homem era que ele provavelmente era o responsável por levar meu filho. E isso era tudo o que importava para mim. Se estivesse morto ou vivo, eu o encontraria e resgataria Billy. Minha única verdadeira preocupação era chegar até ele tarde demais. Infelizmente, não conseguimos encontrar Billy naquele dia também, e quando a noite começou a cair, todos foram para casa para continuar a busca no dia seguinte, todos, exceto Charlie e eu, que decidimos acampar na floresta para começar bem cedo no dia seguinte. Quando a manhã chegou, logo que os primeiros raios de sol apareceram, Charlie e eu nos levantamos e começamos nossa busca. Algumas horas se passaram e não encontramos nada, mas, por alguma razão, naquele dia eu tinha uma forte sensação, como se tivesse uma certeza no coração de que aquele seria o dia em que encontraria Billy. Para ampliar o alcance da busca, Charlie e eu decidimos nos separar e nos encontrar de volta no acampamento por volta das 9 da manhã. Enquanto explorava uma parte da floresta que eu nunca tinha visto antes, encontrei uma caverna. Fui investigar e notei algumas coisas lá dentro. Quando me aproximei, meu coração apertou ao ver que eram objetos de Billy. Sua camiseta verde favorita, a que ele usava no último dia em que o vi. Não podia acreditar. Finalmente havia encontrado algo do meu filho depois de tanto tempo. Meu coração disparado. Entrei mais fundo na caverna em busca de mais pistas e não demorou muito para encontrá-las. Mais adiante, encontrei um caderno. Abri-o com cuidado e vi que estava cheio de desenhos, e aqueles eram definitivamente de Billy. Reconheci seus traços e ele ainda não sabia escrever, mas isso não foi o pior. Foi naquele momento que descobri a verdade dolorosa por trás do desaparecimento de meu filho, e de maneira mais cruel possível. Enquanto segurava o caderno, comecei a ouvir passos atrás de mim. Reconheci imediatamente os passos, eram os de Charlie. Me virei rápido, ansiosa para contar a ele o que eu havia encontrado. Mas assim que me virei, vi apenas Charlie com uma faca, que então cravou em meu abdômen enquanto me olhava nos olhos com a expressão mais fria e diabólica que eu já havia visto. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar antes de tudo ficar escuro. Mas não obtive resposta, apenas um sorriso insano que me dizia tudo. Quando abri os olhos novamente, estava deitada no chão da caverna. Demorei um pouco para voltar a mim. Estava tonta e com a visão turva, mas logo as lembranças do que havia acontecido começaram a invadir minha mente uma a uma, e a dor do golpe em meu abdômen, bem como o sangue que jorrava dali, me deixou claro que não tinha sido um pesadelo. Com o que restava de forças, consegui me levantar. Não sabia que horas eram, nem quanto tempo havia se passado,
mas sabia que precisava sair dali e buscar ajuda. Agora estava claro para mim que não só minha vida dependia disso, mas também a de Billy, porque eu sabia que ele estava vivo. A lógica me dizia que era muito improvável, mas o coração de mãe e o instinto me diziam que ele ainda estava ali. E agora, mais do que nunca, ele precisava de mim. Fui o melhor que pude, apertando a ferida com as mãos, e consegui sair da caverna, arrastando meus passos, fazendo o esforço titânico para manter a consciência e suportar a dor. Estava perdendo muito sangue, e muito rápido, mas ainda consegui chegar ao acampamento e pegar meu celular. Enquanto me dirigia até lá, rezava aos céus o tempo todo para que Charlie não estivesse por perto. Mas eu não tinha escolha. Estava muito longe da cidade e não sobreviveria até lá. Minha única esperança era ligar para o 911 e esperar que chegassem até mim, rezando para que Charlie não voltasse e me encontrasse, porque isso seria o fim. Felizmente, escolhemos um dos poucos locais na floresta onde havia sinal de telefone para o acampamento, justamente para manter contato com as outras equipes de busca. Então, disquei o 911 imediatamente. Caso eu não sobrevivesse, contei tudo a eles, pedindo para procurarem por Charlie o mais rápido possível. A última coisa que ouvi foi a operadora me dizendo que uma equipe estava a caminho e para eu ficar na linha. Mas eu desmaiei naquele momento. Quando abri os olhos novamente, estava em uma sala de hospital, com uma máscara de oxigênio e conectada a alguns aparelhos. Por um momento, pensei que tudo não passava de um pesadelo, mas quando tentei me sentar, a dor no meu abdômen me lembrou novamente que tudo era real. Minha mãe estava ao meu lado e se assustou quando me viu mexer. A primeira coisa que fiz foi perguntar por Billy, com um nó no peito, temendo a resposta para essa pergunta. Mas minha alma desceu ao meu corpo quando minha mãe sorriu e me disse que o encontrou e que ele também estava no hospital. Naquele momento, senti uma mistura de alegria e medo. Não conseguia explicar em palavras. Fiquei feliz e aliviada em saber que finalmente haviam encontrado meu filho e que ele estava vivo, mas saber que ele estava no hospital fez meu peito apertar. Isso só significava que ele não estava bem, e eu não estava errada. Descobriu-se, sem dúvida, que o homem com quem eu me casei não passava de um psicopata e um monstro. Charlie, que se fazia passar por um marido perfeito e um pai fantástico para Billy, na verdade, era membro de algum tipo de culto satânico, e durante todo esse tempo ele manteve meu filho em cativeiro para se alimentar de seu sangue, que ele retirava com uma seringa e depois bebia misturado com outras ervas. Mas o mais assustador de tudo é que o clímax desse ritual insano seria sacrificar Billy e oferecer seu corpo na última lua cheia do ano, que seria em 3 dias. Saber disso fez meu sangue gelar, mas, mais do que tudo, me encheu de raiva, não só contra aquele desgraçado, mas contra mim mesma por ter trazido esse monstro para nossas vidas. Felizmente, tanto Billy quanto eu conseguimos nos recuperar. Esse homem insano drenou tanto sangue do corpo de meu filho que ele precisou de várias transfusões para sobreviver. E os médicos estimaram que ele nem teria chegado à próxima lua cheia vivo se não tivessem conseguido encontrá-lo a tempo. Mas, felizmente, a polícia conseguiu encontrá-lo escondido na cabana da velha, a quem ele havia feito refém. Não tenho palavras para explicar o quanto fiquei feliz ao ver meu filho novamente, ao abraçá-lo depois dessas 6 semanas eternas e beijar sua testa como sempre fazia. Após essa amarga experiência, decidi voltar para minha cidade natal e recomeçar minha vida com apenas Billy e eu, enquanto Charlie apodrecia na prisão, sem chances de sair jamais. Duas vans cinzas esperavam na rua. Enquanto descarregávamos nossas coisas, minha filha de 8 anos, Sofia, e minha esposa, Laurie, haviam atravessado os Estados Unidos para se mudar para uma pequena cidade no sul, que seria nossa nova casa a partir de agora. Eu tinha recebido uma excelente oferta de trabalho que prometia proporcionar uma vida melhor para todos nós. A mudança foi uma grande reviravolta em nossas vidas, já que viemos de uma cidade grande e agitada. Mas havia risadas enquanto nos acomodávamos na velha casa de tijolos e pedras brancas que seria nosso novo lar. À primeira vista, parecia muito agradável e acolhedora. Tinha 2 quartos no andar de baixo e 2 no andar de cima. No segundo andar ficavam a cozinha e a sala de estar, enquanto os quartos estavam no andar superior. No primeiro dia,
Colocamos nossas coisas nos quartos de baixo e, gradualmente, as distribuímos para os andares superiores. Quando subi pela primeira vez e olhei para o quarto à esquerda, que seria de Sofia, notei um pedaço de papel de parede descolado no canto da parede, cercado por uma mancha azul mofada. A casa era bem antiga, talvez tivesse um século, e havia uma espécie de atmosfera estagnada, mas achei que isso era normal para um imóvel tão velho. Bem, estávamos ali para dar uma nova vida a ela, torná-la um lar novamente. Com o tempo, arrumamos nossas coisas, e o quarto de Sofia começou a parecer mais acolhedor. Pelo menos, foi assim nas primeiras 2 semanas. Depois de começar no novo trabalho, tudo estava indo bem, ainda que um pouco exaustivo. Eu gostava de voltar para casa, ver Sofia sorrindo e Lauren relaxando no sofá, lendo uma revista ou navegando na internet. Por um tempo, tudo correu tranquilamente. A comida era boa, os sonhos eram agradáveis. Embora a casa não fosse nova, nada perturbava nossa paz durante o dia ou a noite. Era um lugar muito tranquilo. No entanto, as coisas começaram a mudar após a primeira quinzena. Comecei a ter sonhos perturbadores que me deixavam inquieto. Lembro-me de uma noite, depois de apagar a luz e dar um beijo de boa noite em Lauren, deitar e fechar os olhos para tentar dormir, já que teria que acordar cedo no dia seguinte. De repente, senti uma estranha pressão, como se algo estivesse me afundando no colchão. No início, achei que era apenas minha imaginação, mas logo comecei a ouvir vozes suaves, como sussurros infantis, murmurando e cantando. Pareciam aparecer e desaparecer nos meus sonhos. Tentei me levantar, mas percebi que não havia porta no meu quarto. Caminhei na escuridão, sentindo-me preso em um pesadelo. À minha volta, só havia paredes à esquerda e à direita, como se eu estivesse em um túnel sem fim. Inscrições estranhas cobriam as paredes, enquanto o canto das crianças ecoava de forma sutil e persistente. A sensação de estar preso se intensificou, e cada tentativa de acordar me levava de volta ao mesmo túnel, cercado por sussurros e sombras. A inquietação crescia em mim, e eu me perguntava se algo naquela casa estava tentando se comunicar. De repente, alcancei uma porta à minha direita e pressionei o interruptor de luz. A escuridão ao meu redor desapareceu, mas, em um instante, um arrepio percorreu o meu corpo inteiro. Ouvi um choro abafado, como um soluço molhado que parecia um eco interminável. Era o choro da minha filha, do outro lado da porta. Meu coração disparou. Imediatamente girei a maçaneta. O que vi me assombraria para sempre. O que vi me assombraria para sempre. 2 braços finos e retorcidos, semelhantes aos de uma aranha, surgiram do papel de parede amassado na parede. Eles avançavam cada vez mais, como se quisessem agarrar minha filha. Sofia estava ali, imóvel e distante, com uma expressão de desespero que congelou meu sangue. De tempos em tempos, ela soltava um som de partir o coração, como um soluço preso, que fazia minha mente parecer se despedaçar. Eu estava paralisado, observando aqueles horríveis braços negros se contorcendo e agarrando o corpo frágil de Sofia. Queria gritar, queria correr, mas não conseguia. Apenas fiquei ali, assistindo impotente enquanto os braços a envolviam com força e a arrastavam em direção à parede. A cada batida do meu coração, o terror crescia. Quando seu corpo quase se fundiu com aquela mancha azul na parede, soltei um grito desesperado e me lancei em sua direção. A próxima coisa que lembro é de acordar, sem saber quanto tempo havia se passado. O silêncio frio do quarto me envolvia, enquanto Lauren dormia profundamente ao meu lado. Quando recuperei a compostura, a primeira coisa que fiz foi verificar se Sofia estava bem. Levantei-me, respirando com dificuldade, e fui até o quarto dela. Abri a porta e a vi. Sofia estava dormindo profundamente, com uma expressão serena. Era claro que ela estava tendo um bom sono, ao contrário de mim, que parecia enlouquecer com cada pesadelo terrível. Meus lábios se curvaram em um sorriso de alívio, mas quando deslizei meu olhar para o canto onde o papel de parede estava amassado, percebi algo perturbador. Não estava mais amassado, havia sido completamente rasgado. A mancha azul estava mais escura e maior, como se aqueles braços de aranha horríveis estivessem escondidos ali, invisíveis. Naquele momento, o terror tomou conta de mim, espalhando-se pela minha pele.
Olhei para Sofia novamente e notei marcas escuras e suaves em seus braços, como hematomas. Queria gritar, acordá-la e perguntar o que estava acontecendo, mas só consegui ficar ali parado, atônito. Tentei me acalmar e pensar logicamente. Talvez não fosse nada. Talvez ela tivesse se machucado brincando ou algo assim. Tentei me convencer disso. Afinal, meu estado mental não era dos melhores após várias noites sem dormir devido aos pesadelos. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passava de um sonho ruim. No entanto, na manhã seguinte, as marcas ainda estavam lá, visíveis, mas não tão intensas. Perguntei a Sofia como ela as tinha conseguido, e ela não fazia ideia. Disse que não tinha caído ou se machucado de forma alguma. As marcas simplesmente tinham aparecido, e ela nem havia notado. Nesse dia, decidimos levá-la ao médico, mas eu mantive minha boca fechada. Não mencionei nada sobre a noite anterior, nem contei a Lauren sobre o pesadelo ou as marcas que vi. Não queria assustá-la. Não queria que o medo e o terror invadissem nossa nova vida. Conforme os dias passaram, Sofia começou a mudar. Uma apatia crescente e uma falta de entusiasmo começaram a dominá-la. Era como se ela estivesse se afastando de nós, presa em um mundo próprio, envolvida pela mesma escuridão que tomava conta da velha casa durante a noite. Essa escuridão cobria as paredes, onde os rabiscos estranhos pareciam anunciar vozes infantis e cenas perturbadoras. Cerca de uma semana depois, algo aconteceu que eu jamais esquecerei. Acordei no meio da noite, suando, querendo um copo d'água. Desci até a sala e fui para a cozinha. Enquanto estava lá, achei ter ouvido aqueles sussurros novamente. Eram baixos, quase incoerentes. Quase dava para distinguir as palavras, mas não totalmente. Peguei um copo d'água e voltei para o andar de cima. Ao chegar ao corredor, parei. Virei-me para a esquerda, na direção do quarto de Sofia. E então, os sussurros ficaram mais claros. Era como uma espécie de encantamento, ou soluços, mas muito baixos. Aproximei-me devagar e abri a porta. O que vi foi tão assustador que superou meus piores pesadelos. Sofia estava no canto do quarto, olhando fixamente para o papel de parede rasgado, murmurando palavras incoerentes para a parede. Mas os murmúrios dela não eram o único som no quarto. Havia outros ruídos, indefinidos, que pareciam rastejar pelas paredes, perturbando o ar com arrepios. De repente, uma grande mão, semelhante a uma pata de aranha, emergiu da parede e avançou rapidamente em direção à minha filha. Naquele momento, agi por puro instinto. Segurei a mão de Sofia e a puxei para longe da parede antes que aquela coisa pudesse alcançá-la. Em um só movimento, peguei-a nos braços, fechei a porta com força e corri para o nosso quarto. Lá, acordei Lauren e disse que precisávamos sair dali imediatamente. Ela me olhou surpresa, mas, ao ver Sofia nos meus braços e o desespero no meu rosto, não perguntou nada. Apenas saltou da cama, e os três saímos correndo da casa naquela noite. Nunca voltamos a morar naquela casa. Fomos para um motel barato a alguns quilômetros dali. Depois, voltamos apenas para pegar nossas coisas e saímos de vez, para nunca mais voltar. Até hoje, não sei o que era aquilo. Não quero saber. Só sei que jamais deixaria aquela coisa levar minha filha. Essa experiência aterrorizante me deixou traumatizado. Desde então, não consigo evitar acordar no meio da noite sem motivo, só para verificar se a porta está trancada e se não há ruídos em nossa nova casa. Sempre me dirijo ao quarto de Sofia no escuro e só volto a dormir depois de ter certeza de que ela está bem, tranquila, sem nada para perturbar seu sono. Só espero que, seja lá o que for aquela coisa maligna, ela nunca encontre uma nova vítima. Há alguns anos, me mudei para uma cidade pequena e tranquila no Arizona. Antes, eu morava em um subúrbio a alguns quilômetros dali. Mas esse lugar era um pesadelo completo, pois eu tinha os piores vizinhos que se pode ter. Eram um grupo de crianças adolescentes que faziam festa todo fim de semana e incomodavam o bairro inteiro. E, para piorar, viviam trazendo pessoas indesejáveis para a rua. Depois de quase 3 anos de tormento, decidi procurar um lugar tranquilo e isolado para morar. E essa cidade parecia perfeita. Além disso,
Meus vizinhos eram os melhores que eu poderia encontrar, educados, gentis, mas, acima de tudo, silenciosos. Porém, como diz o ditado, nada é perfeito, e logo minha visão de vizinhança ideal seria destruída por algo ainda pior do que um casal de vizinhos barulhentos, um casal tóxico. Eu já morava nessa cidade há um ano quando minha vizinha, em uma conversa casual enquanto regava o jardim, me contou que tinha arrumado um namorado e que as coisas estavam indo bem, além de dizer que ele logo se mudaria para a casa dela. Eu a parabenizei pelo novo relacionamento e desejei sorte, mas, apenas um mês depois, as coisas começaram a mudar drasticamente. Do lado de lá, frequentemente se ouviam discussões altas, e o cachorro reagia tão mal quanto eu. O pobre coitado ficava latindo feito louco enquanto minha vizinha e o novo amor da sua vida se xingavam sem parar. Eu tentei ignorar o barulho por algumas semanas, mas, finalmente, perdi a paciência e comecei a bater na parede. Isso parecia tê-lo surpreendido, porque por alguns minutos ficaram em silêncio, mas só no começo, pois logo continuaram brigando, e todas as batidas que eu dava na parede foram completamente ignoradas. As brigas continuaram por mais de 3 meses. Depois de várias visitas da polícia, minha vizinha apareceu na minha porta para pedir desculpas. Ela disse que as coisas estavam indo bem, como tinha me contado antes, mas que, depois que ele se mudou para lá, o comportamento dele mudou radicalmente. Eu apenas disse que sentia muito, mas que eu também tinha o direito de ter paz de espírito. Ela se desculpou e garantiu que isso não aconteceria mais, mas aconteceu. Apenas alguns dias depois, eles tiveram outra briga horrível, na qual ele até a agrediu fisicamente, mas, antes que a polícia soubesse, ela já o havia perdoado. Naquela noite, ele jurou que nunca mais aconteceria. Eu sei disso porque eu podia ouvir absolutamente todo o drama através da parede compartilhada. A questão é que, depois de prometer que não a agrediria mais, ele o fez. E depois de outra enorme e barulhenta briga, ela o colocou para fora de casa. Eu não poderia ter ficado mais feliz por ela e por mim. A esperança dela era que ele se mudasse para outro lugar, mas logo ele apareceu na porta dela, do nada, implorando para que ela o aceitasse de volta. Então, ela chamou a polícia e conseguiu uma ordem de restrição. Isso foi quase um mês atrás, e eu estava esperando que ele tivesse ido embora para sempre. E parecia que sim, pelo que eu podia ver e ouvir. As coisas estavam voltando ao normal, e eu voltava a viver uma vida tranquila, acreditando que ela também estava, já que nós tínhamos horários opostos, então não era incomum ficarmos semanas sem nos ver ou ouvir um do outro. E eu estava feliz que fosse assim. Mas então, algo assustador aconteceu. Um dia, quando voltava do trabalho, estava prestes a entrar na garagem, mas fui bloqueado por vários carros de polícia e uma ambulância na entrada. Era algo alarmante de se ver, mas não era da minha conta. Estacionei na rua e fui para a minha porta, mas, quando me aproximei, percebi que a porta da casa da minha vizinha estava completamente aberta e os policiais estavam entrando e saindo. Depois do que ela me contou, eu supus que o ex dela havia aparecido de novo sem ser convidado na casa dela. Um policial me parou e informou que a área estava fechada. Eu disse a ele que morava ao lado e perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que não podia me contar, mas se eu esperasse pelo detetive, ele provavelmente teria algumas perguntas para mim. O policial falou algo no rádio. 1 minuto depois, um cara de terno saiu da casa e me chamou para conversar. Ele só tinha algumas perguntas, como se eu tinha visto alguma coisa, onde eu estava durante o dia, se eu sabia de alguém com quem minha vizinha estava tendo problemas e outras coisas. Eu respondi tudo o que ele perguntou sem hesitar, mas, à medida que os segundos passavam, eu estava ficando cada vez mais nervoso e implorei para ele me contar o que estava acontecendo. Ele fez uma pausa, em um tom muito sério. Disse que minha vizinha havia sido encontrada morta em seu apartamento naquela manhã. Meus olhos devem ter se arregalado como pratos. Eu estava completamente chocado e me perguntei como eu não tinha percebido algo tão importante. Mas, antes que o policial pudesse fazer a pergunta, eu soltei a resposta sem pensar. Foi o ex dela. A reação do policial me fez perceber que ele era o principal suspeito. O detetive finalmente me entregou seu cartão e me deixou ir. Na manhã seguinte, estava navegando no site do jornal local e encontrei uma matéria sobre o assassinato.
A matéria dizia que minha vizinha estava com uma semana de atraso no pagamento do aluguel e recebeu uma notificação. Quando não houve resposta após 2 dias, o gerente foi pessoalmente até o apartamento. Não houve resposta nem quando ele ligou. Então ele entrou e encontrou a casa. O que foi como ele encontrou o corpo. O detetive foi citado dizendo que ainda não haviam encontrado o ex dela e que acreditavam que ela havia fugido para sua casa original no Líbano. Desde então, não surgiram muitas informações. O ex-namorado ainda está desaparecido e não há outros suspeitos no momento. Em 2015, eu tinha 22 anos e recém me formei em uma escola técnica para eletricista. No entanto, não foi fácil conseguir um emprego na minha área, já que a maioria das vagas bem remuneradas exigia pelo menos 1 ano de experiência profissional, algo que um recém-formado não tem. O que é um paradoxo, né? Como conseguir experiência se não te dão um emprego sem ela? De qualquer forma, eu estava passando por uma situação econômica complicada. Na real, precisava de um emprego urgente. A vaga mais próxima da minha área foi como localizador de utilidades. Para quem não conhece, meu trabalho consistia em localizar cabos de energia, gás e telefonia para donos de casa ou empreiteiros. E para fazer isso, eu usava um detector de metais bem sofisticado e potente. Eu sempre ficava sonhando em encontrar um tesouro enterrado, mas, infelizmente, nunca aconteceu. No lugar disso, encontrei a experiência mais assustadora da minha vida. Esse trabalho me levou a lugares bem estranhos e misteriosos às vezes, como casas abandonadas que iam ser demolidas, antigas indústrias que faliram, essas coisas. Mas, na maioria das vezes, era bem interessante, mais do que eu esperava. No dia 22 de novembro de 2015, fui chamado para localizar os cabos de energia e telefone de uma casa velha que logo seria demolida. O proprietário queria se encontrar comigo para me dar uma ideia geral de onde eu deveria começar o trabalho. Eu liguei para ele no dia da inspeção e ele me disse que a casa estava desabitada desde 1982. O homem me contou que comprou a propriedade há uns 15 anos, mas nunca tinha pisado nela. Achei isso estranho. Lembro de ter pensado, quem compra um imóvel e nunca usa? Mas claro, não perguntei nada. A gente combinou de se encontrar em 10 minutos no local. Eu peguei minhas coisas e fui para o endereço, para esperar ele chegar. Mas, após 30 minutos, ele ainda não havia aparecido. Eu não tinha muito tempo, então decidi descer uma estrada que via ali perto e dar uma volta para ver se conseguia achar a entrada. A casa ficava em uma antiga fazenda, com uma extensão de cerca de 1 quilômetro. Era cercada por uma mata bem densa, que mal deixava ver o que estava ao redor. Cheguei na parte de trás da casa, que era realmente grande, e consegui entrar. À medida que me aproximava da casa, dava para ver que havia muito equipamento agrícola velho e enferrujado ao redor, além de vários carros em péssimo estado. Isso tudo era estranho, como se o dono anterior, ou as pessoas que moravam ali, tivessem abandonado a propriedade da noite para o dia, sem consertar nada ou tirar as coisas. Tinham até 2 carros estacionados de qualquer jeito. Estar naquele lugar me dava uma sensação estranha, porque não tinha nada por quilômetros ao redor, e a sensação de isolamento era muito forte, principalmente porque aquele lugar parecia estar suspenso no tempo. Era algo difícil de explicar, mas era estranho. Depois de dar uma olhada na área, decidi começar o trabalho, já que o dono ainda não havia aparecido depois de 40 minutos. Quando eu já estava inspecionando o local há mais de 1h30, decidi que já tinha esperado o suficiente e estava pronto para ir embora. Também estava começando a ficar com uma sensação desconfortável de isolamento que, por algum motivo, estava ficando insuportável. Mas, justo quando eu estava indo embora e planejando voltar em outro dia, vi uma porta no lado da casa, escondida entre os arbustos que quase engoliam a casa. Nesse momento, minha curiosidade falou mais alto que o meu sexto sentido, que estava gritando para eu sair de lá imediatamente. Eu abri caminho pelos arbustos, empurrei-os para o lado e vi que a porta tinha um buraco enorme no canto inferior direito, por onde eu poderia entrar. Porém, ao olhar ao redor, percebi que havia fezes de animais por toda parte. Peguei alguns galhos e afastei o que eu podia, já que estavam secos, e tentando evitar as sujeiras, entrei pelo buraco.
Quando me levantei e comecei a explorar o lugar, percebi que tinha cometido um erro terrível. A primeira coisa que notei foi que, embora a casa estivesse praticamente em ruínas, nada dentro dela havia sido tocado, exceto por alguns pratos quebrados no chão da cozinha. A prataria estava nos gaveteiros, tinha louça na pia, uma panela no fogão com algo fossilizado dentro e até o pano de prato estava lá, embora estivesse todo mofado. Abri a geladeira e vi uma substância nojenta grudada no fundo, mas além disso, estava vazia. Saí da cozinha e entrei na sala de estar. O carpete estava encharcado e cheio de algo que daria pesadelos em qualquer pessoa obcecada por limpeza. Quando olhei para cima, meus olhos caíram em algo sobre a mesa de centro. Era uma foto antiga de um homem usando um chapéu velho e uma jaqueta de couro marrom. Ele estava segurando duas crianças, que pareciam felizes, se divertindo. O rosto do homem também refletia felicidade, mas o sorriso parecia forçado e cansado. Assumi que ele era o tipo de homem que trabalhava duro pela família. Afinal, sabemos que trabalhar em uma fazenda não é fácil. Eu empurrei a foto para o lado e olhei para o teto, que tinha desabado por conta dos danos da água ao longo dos anos. Eu queria explorar o andar de cima, mas não queria correr o risco de o chão desabar. Então preferi sair e terminar o trabalho. Quando saí da casa, ainda estava esperando que o dono tivesse chegado, mas ele ainda não tinha aparecido. Eu já estava ficando irritado. Parecia muito irresponsável da parte dele marcar um compromisso e não aparecer. Decidi não pensar mais nisso e terminei o trabalho, localizando a linha de energia e a linha telefônica. Foi aí que as coisas ficaram realmente assustadoras. O meu detector de localização começou a apitar sobre uma linha de energia, mas não era um apito comum, era um chiado muito alto. Não importa como eu movesse o detector, ele continuava fazendo o mesmo som. Quando comecei a mover o aparelho, vi algo perto de um dos velhos equipamentos de fazenda. A princípio não consegui identificar o que era porque estava distante, mas depois, ao olhar melhor, percebi que era um homem agachado, olhando para um trator enferrujado. Achei que fosse o proprietário, aquele homem que eu estava esperando há 2 horas, então chamei ele, mas não obtive resposta. Fui me aproximando. Quando estava a uns 25 metros dele, o detector fez um estalo e apagou. Isso me surpreendeu porque as baterias estavam novas e não deveria ter acontecido. Fui andando em sua direção, ainda tentando falar com ele, achando que ele estava surdo, mas quando cheguei a cerca de 10 metros dele, parei congelado. Ele estava usando a mesma jaqueta de couro marrom e o chapéu velho que eu vi na foto da casa. Isso me desconcertou um pouco, mas gritei com ele de novo. Ele não respondeu. E, de repente, algo muito estranho e assustador aconteceu. A luz do lado de fora ficou mais escura de repente, e nuvens negras apareceram do nada. Meu ouvido ficou completamente abafado com a mudança atmosférica, e eu senti uma dor de cabeça insuportável. Quando recuperei os sentidos e abri os olhos, meu corpo congelou de medo. O homem estava agora a apenas 2 metros de mim, com a cabeça inclinada, fazendo com que a aba do chapéu cobrisse seu rosto. Seus braços estavam rígidos, colados ao corpo, como se estivesse em tensão. Eu olhava para ele, tentando entender o que estava acontecendo, mas o mais aterrorizante estava para acontecer. Ele levantou a cabeça e olhou para mim. Quando olhei para o rosto dele, senti minhas pernas fraquejarem. Ele não tinha rosto, não tinha nariz, olhos, nem boca. Ele era uma sombra muito escura, mas, de alguma forma, eu sabia que ele estava me olhando. Eu dei um passo para trás, aterrorizado, e de repente senti minha visão escurecer. Estava prestes a desmaiar, mas então aquela coisa começou a gritar. Um grito agudo e distorcido, algo inumano, mas abafado, como se estivesse gritando para dentro de um travesseiro. Imediatamente recuperei os sentidos. Enquanto a criatura continuava gritando, ela se ajoelhou e começou a raspar o rosto que não tinha. Foi surreal, assustador demais. Eu estava tão apavorado que não conseguia me mover. Meu corpo tremia enquanto minha mente estava paralisada. Então, a criatura ficou em silêncio, se levantou e olhou para mim com uma expressão calma e fria. Ele estendeu o braço na minha direção e começou a me chamar com os dedos, pedindo para eu ir até ele. Nesse momento, a adrenalina disparou no meu corpo e eu fui tomado por um impulso.
Eu virei as costas e comecei a correr como nunca corri antes. O grito ecoou de novo, mas desta vez o som era ainda mais distante e enfraquecido. Eu fui até meu carro, entrei nele e saí de lá, sem olhar para trás. Ao sair daquele lugar, eu olhei rapidamente pela janela do retrovisor, mas não vi ninguém. Ainda assim, o grito ficou ecoando na minha cabeça, e quando cheguei em casa, eu sabia que nunca mais voltaria lá.